Magno, eu vou lhe fazer um pedido. Acabamos de trazer notícia que Dona Michele e Laurinha foram visitar o presidente hoje, por meia hora, num absurdo. E acabamos de receber também a notícia de que Alexandre de Moraes negou o pedido de Carlos Bolsonaro para visitar o pai no domingo, dia do aniversário do Carlos, tentativa negada pelo ministro Alexandre de Moraes. Desculpa te chamar de você, Magno, me perdoe. O senhor Nada, está em casa. o senhor teve com o presidente dias antes dele ser preso. E eu queria ouvir do senhor, qual foi a oração que o senhor fez ali, se o senhor quiser contar para nós, o que o senhor disse para o presidente para mantê-lo forte, firme, né? Mesmo sem saber que a prisão aconteceria naquele momento, mas eu queria ouvi-lo. Qual foi a palavra que o senhor levou para ele, senador? Eu passei 4 horas e meia com ele, naquele dia. E fiz questão de de repaginar a história até ele chegar à presidência, assim, desde do ponto onde eu entrei com ele, né? E de relembrar os momentos em que Deus esteve conosco. Eu posso contar para vocês aqui, eu relembrei com ele o momento dias antes da facada, que o Adélio cumpriria essa missão que foi dada ao Adélio e preparado o Adélio para matá-lo. Eu estava com uma crise de rinite, eu estava com uma febre de 39 e eu liguei para ele porque estavam colocando pesquisas todo dia na televisão do chamado Ibope e da Datafolha, que não acerta uma, porque também joga no mesmo time, dizendo o seguinte, que Jair Bolsonaro iria para o segundo turno, mas no segundo turno ele só ganharia do cabo Daciolo e perderia para Marina, perderia para Alckmin, perderia para Álvaro Dias, perderia para o Ciro, só ganharia do cabo Daciolo. E aquilo me intrigou muito, porque estava direto nos noticiários, todo dia, uns 3 dias já. Eu liguei para ele e falei, bicho, você está onde? Você está onde, Gil? Aí nós precisamos conversar. Ele falou, eu estou em casa, mas eu estou com febre. Eu falei, eu também estou. Mas tudo bem, eu vou aí. Eu fui na casa dele, no apartamento, estava ele e Eduardo. E eu falei, você já percebeu que estão colocando todo dia, toda hora, todo noticiário, essas pesquisas? E esse é o comentário dos comentaristas. Assim, na minha visão, o que eles estão fazendo é porque vão roubar a eleição no segundo turno, eu disse a Bolsonaro. Eles vão roubar a eleição no segundo turno, então eles já estão colocando na mente dos brasileiros, através dos meios de comunicação, estão colocando essa chave na mente dos brasileiros. Porque no segundo turno, eles vão roubar a eleição e o povo vai receber isso naturalmente, porque o povo vai dizer, bem que a televisão falou, bem que a TV tal falou, bem que todo mundo dizia que ele perdia no segundo turno. Então, cara, ele falou, nós vamos fazer o quê? Eu falei, nada. Porque nós aprovamos o voto impresso na Câmara. Ele dizendo. Aprovamos no Senado. E quem era o presidente do TSE? Gilmar Mendes. E ele deu entrevista dizendo que não ia fazer, mesmo sendo aprovado na Câmara e no Senado. Disse que não ia fazer porque o TSE não tinha verba, sei lá o quê. Como não fez. Mas foi aprovado. Eu falei, olha, Bolsonaro, nós chegamos até aqui e quem nos trouxe até aqui foi Deus. Tudo é um milagre de Deus. Você chegou até aqui, Deus lhe tirou o último da fila. O último da fila. E Deus já te colocou nessa posição que nós estamos. O que é que a gente tem que fazer? Eu disse, continuar confiando em Deus e vamos orar, guarda essa palavra, para que Deus entre com providência. Você se lembra? Ele disse, lembro. Eu falei, pois então, vamos orar, eu disse. Aí o Eduardo se levantou e falou, eu vou rezar no meu quarto. E ficou eu e ele na sala. E eu me ajoelhei, peguei uma almofada, joguei no chão, me ajoelhei. Ele falou, vou ficar em pé, porque minha perna está muito inchada. E me mostrou. Eu falei, o que é isso aí? Ele falou, não, cara, eu estava com o meu corpo todo doendo e acabei
tomando uma bezetacil de 500. Pô, uma bezetacil de 500? Você está com rinite. Não precisava isso não, tal. Então estava com a perna toda roxa. Quando eu me ajoelhei e comecei a orar, eu senti que o sofá baixou um pouco. Era ele que tinha ajoelhado com uma perna e esticou a outra perna. E eu fiz essa oração, a primeira frase: Deus, entra com providência. E você está falando do Carlos? Na hora que eu fiz a oração para vir embora, sair de lá, o Carlos estava na oração junto comigo e com o Bolsonaro. E não sabia dessa história com o pai e comigo, antes da facada. E Deus entra com providência e falei com Deus: o Senhor sabe todas as coisas, nós não temos nada, nós estamos aqui sozinhos, nós estamos aqui por vocação, querendo cumprir uma missão. Aqui não tem ninguém com dinheiro, aqui não tem ninguém com interesse. E todos eles estão do mesmo lado, todos eles estão juntos. Eles zombam, eles debocham, mas o Senhor tem o poder. Entra com providência. A frase entra com providência. Pois é. Ele tomou uma facada. Eu não sei qual é a providência de Deus. Sei que foi vontade permissiva de Deus. E vontade permissiva de Deus não é para a morte. Jair Bolsonaro tinha 6 segundos. Eles zombavam. Quando eles fizeram a aliança que Ana Amélia aceitou ser vice do Alckmin em São Paulo, eles fizeram uma festa. O senhor Rodrigo Maia fez um discurso zombando de Jair Bolsonaro, que Jair Bolsonaro não tinha tempo na televisão nem para apanhar. Deus, são 6 segundos. E eles não são dono do tempo. Quem diz que eles são dono do tempo, para zombar do tempo, o senhor é senhor do tempo. Entra com providência. Bem, ele tinha 6 segundos. Depois, em seguida, ele passou a ter 24 horas. Eles falaram dele 24 horas com ele dentro de casa na cama, deitado. E a mídia era obrigada a falar 24 horas, não 6 segundos, mas 24 horas. Bom, eles podiam ter contratado um sniper e ter matado o Bolsonaro com um sniper, como tentaram com o Trump. Mas como eles se dizem desarmamentistas, acharam que ia matar com uma facada, o Adélio no meio da multidão ia sumir, ia ser tudo mais fácil. Tentaram com a facada. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore sem que tenha autorização do Senhor. E Bolsonaro, na cama, virou presidente da República, com 24 horas de propaganda por dia. E aí eu fiz essa oração lá. Lembrei a ele o fato. E o Carlos estava junto, agora. E a perversidade. Ele tem alegria na perversidade. Eles têm. Você não imagina a alegria, o sorriso no canto da boca de perversos que Alexandre de Moraes tem. Há uma série de fotografias dele no Supremo fazendo todo tipo de gesto, um sorriso perverso, negar um filho de estar com o pai no dia do aniversário. Um pai preso injustamente. É um conluio de malvados, de perversos. Eles devem estar se alegrando com isso. Eu quero lhe dar um recado, Carlos Bolsonaro. A justiça de Deus nunca falha. Eu sei que você está triste, está abatido, você é agarrado a seu pai. Gostaria mesmo de estar com ele no aniversário. Alexandre de Moraes sabe disso também. Por isso, ele quer que você sinta o que você está sentindo. Que você passe o que você está passando. Quanto mais sofrimento, é a alegria deles. Então, Carlos, ore a Deus, para que Deus mantenha seu pai forte, para que seu pai saia dali e vai sair. E o tempo e a hora de Deus vai chegar, e você vai ter seu pai firme, com saúde, do seu lado, em muitos aniversários. Você está vivendo um momento difícil, saindo do Rio de Janeiro, renunciando ao seu mandato, indo para Santa Catarina. Eu sei que não tem nada para comemorar, mas comemore a sua vida, porque Deus tem um papel a você, para você e para seus irmãos, para a prole de Jair Bolsonaro, para a família de Jair Bolsonaro, para cumprir com o Brasil. Então, olhe isso, pegue essa pedra para poder fazer um muro. Essa pedra que Alexandre de Moraes jogou em você, ele quer que você fique abatido, que você fique deprimido, é toda a alegria dele. Mas ponha sua alegria em Deus, para que ele preserve sua vida. Você é um jovem e é novo, e Deus ainda fará muita coisa
usando vocês e usando seu pai. É assim, Pitoli, é uma perversidade. Então, eu relembrei Jair Bolsonaro esse momento e relembrei a ele tantos outros momentos e falei sobre as coisas que virão com ele. A expectativa de Deus nesse processo, que ele é inocente. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é viva o tempo inteiro. Quando alguém fala, a história de Jó é tão bonita, pensa que ficou lá atrás. Não, tem um monte de Jó sofrendo por aí. Tem um monte de Jó, tudo igual. Porque a palavra, ela é verdade a cada segundo. Ela não muda, por isso que ela resistiu o tempo. E ela resistiu o tempo e aos hipócritas, aos estudiosos, aos negacionistas da palavra de Deus. Então Jair Bolsonaro vive como Jó hoje. Eles tiraram tudo dele. Veja, tirando até a alegria dele estar com o filho por meia hora, no dia do aniversário. Mas o que houve com Jó? Deus restituiu Jó. Deus restituiu tudo que Jó havia perdido. E eu não tenho dúvida que esse momento, Carlos, chegará para a sua vida, para a vida do seu pai, para a vida da sua família.